Sejam bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Essa é a sua primeira vez no canal? Se inscreva, curte, comente e compartilhe, pois desta forma ajuda o canal a trazer novos convidados, assuntos diferentes, temáticos diferentes que irão agregar muito na nossa essência. E hoje é um podcast especial que é o Halloween 7 e temos uma convidada muito querida, linda, maravilhosa, que é a Cíntia. Cíntia, seja muito bem-vinda ao canal Recanto Sátia. Obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Ai, que Ai, bom. prazer é nosso, ainda mais acompanhados com essas peludinhas lindas. Oh, meu Deus do céu. Aisha e Sofia tá deitada, que tá dormindo já. Oh, meu Deus. Ai, a gente é muita gostosura. É verdade. Então, ai, nossa, sim, finalmente chegou o seu dia de falar sobre você, da sua jornada, como foi que você foi parar nesse mundo groomer. Conte-nos tudo sobre. Já vai fazer 14 anos, agora em novembro. E eu vou Nossa, fazer isso tudo? é, muito tempo. Foi sem querer. Eu tinha acabado de sair do emprego, aí eu estava passando frente a uma veterinária e lá estava anunciando um curso de banhosa. Aí eu peguei, fiz a inscrição. Eu falei assim, enquanto eu tô desempregada, eu vou fazer alguma coisa, né? Aí eu peguei, fiz a inscrição, comecei a fazer o curso, comecei a gostar. Só que naquela época não tinha tanta informação que tem hoje. Naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha telefone celular com foto. Então, assim, era tudo muito difícil. Não tinha tanto material que nós temos hoje, né? Tudo agora é mais fácil. E eu comecei a gostar muito de lidar com os bichinhos. E foi daí que eu resolvi montar o meu banho tosa. Foi com a cara e com a coragem, na verdade. E com a Eu, competência, né? Porque não é é, para qualquer um. e Nossa. aí eu tinha uma loja desativada na frente da minha casa. Aí eu dei uma reformadinha assim básica para me começar a trabalhar. O meu material foi todo de segunda mão, e estava desempregada, sem grana, começando naquele momento, e eu falei assim, vai ter que ser isso aí. Foi com a cara e com a coragem mesmo. E aí teve seus altos e baixos, mas a gente é brasileiro, nós somos teimosos. E É, aí agora. eu Hã? imagino que esse início deve ter sido bem complicado, porque hoje em dia existe até esse termo, né, de groomer, não é isso? Antigamente era tosa e pronto, né? Banho tosa e Na tal. verdade, sempre existiu. Só que o groomer usava muito nos Estados Unidos, lá fora, né? Uhum, Só que agora a nossa produção está sendo reconhecida. Assim, uhum, a gente está no mercado, se na maioria das pessoas a gente falar assim, eu sou um groomer, a pessoa vai saber o que que é, entendeu? Algumas pessoas uhum. ainda não sabem, mas a maioria sabe. Hoje em dia tem um mercado muito grande, o mercado pet é o mercado que mais cresce no Brasil. Então, Sim, assim, para a gente, o reconhecimento da profissão é muito importante, abre muitas portas. sim. Por exemplo, tem marcas de shampoo ou então de maquinário que está patrocinando um groomer, porque está Uhum. levando o nome da marca. Então, assim, é um mercado muito grande e é um mercado muito extenso que dá oportunidade para muita gente. É claro que tem alguns que têm os destaques, né, que acabam estudando para isso, para aparecer mais, é, fazendo concurso, ou então aparecendo na internet, que a internet também é uma propaganda meio que Gigantesco, né? gratuita da gente, né? Sim. E dá oportunidade para a gente ser reconhecido.
E até os nossos clientes acabam tendo essa visão também. Eu tenho cliente que vem de longe para cá porque me reconheceu ou no Instagram ou então em outro lugar, uma rede social, por alguma coisa que eu fiz. Então, assim, hoje em dia, para a gente mostrar o nosso trabalho está bem mais fácil. Naquela época não tinha internet. Então, para me mostrar meu trabalho, ou era panfleto, que a pessoa não sabia nem quem eu era, ou era então o boca a boca, que a maioria dos meus clientes no começo foram esses. Tipo assim, eu fazia uma pausa para você, você gostava, indicava para sua amiga, e aí um indo passando para o outro, entendeu? Sim. A nossa propaganda era assim. Hoje está tudo mais fácil. Então, a galera que está entrando agora tem uma facilidade. Não é tipo, vai ser muito fácil, mas tem uma facilidade maior de mostrar o seu trabalho. Uhum. Sim, mas assim, é com muito estudo também, né? Você vive fazendo cursos, né? Eu te acompanho, você vive fazendo cursos, concursos e cursos, né? Porque cada hora está aparecendo uma novidade, né, no mercado. Eu sou a louca do workshop. Nós também. Todo workshop eu tô. Mas assim, é muito bom porque, cara, você. Cada vez que. É o que eu te falo, o mercado pet é o mercado que mais cresce no Brasil. Então, toda hora tem uma novidade. Toda hora tem um equipamento novo, toda hora tem uma tosa nova, toda hora tem alguma coisa do momento. Então, a gente tem que se atualizar sempre, porque você se atualizando e atualizando o seu cliente, acho que o teu cliente não quer o melhor para o cachorrinho. E não é Então, nem os equipamentos, né? Tem todo um mercado mesmo, como você falou. Tem sorvete, tem biscoito, tem não sei o quê. Porque antigamente era só ração, né? Antigamente, na verdade, nem ração, né? Antigamente, é, os cachorros comiam o resto, né, dos tutores. Hoje em dia, é antigamente apenas. era angu. Antigamente era angu. E antigamente os cães eram cães de guarda, não eram cães de companhia. Sim, Hoje em dia, os cães não são mais de guarda, são de companhia. Então, aqueles que ficam dentro de casa. E são filhos, né? Então, Isso, viraram filhos. A gente não está lidando mais só com pet, a gente está lidando com o sentimento das pessoas. sim, A pessoa, quando você entrega um cãozinho na mão de um groomer, está entregando a vidinha dele. sim. é Então, assim, a verdade. gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, e por isso os cursos são muito importantes, porque a gente aprende cada vez mais, a gente aprende a lidar tanto com o bichinho quanto com o tutor. Uhum, Porque, assim, eles também, os groomers que fazem palestra, eles também acabam passando para a gente a vivência deles, né? Porque eles vivem dentro do banho tosa, o que viveram dentro do banho tosa. E para a gente também é muito importante, porque todo dia é uma novidade. É um caso diferente que a gente tem que saber lidar com isso, né? sim. E o workshop é muito importante, mas eu também faço muito prático de mesa, que é eu levando o cãozinho, e aí o, o groomer, que é o professor, né, acaba dando dicas para gente, como a gente pode posar, com a nossa postura, como pegar a tesoura, como pegar o cachorro, a pelagem, e assim, é um leque de raças, e a Uhum. gente tem que aprender um pouquinho de tudo. Sim, é porque para quem está de fora, às vezes a gente só fica vendo, é um enfeitezinho novo, é um lacinho, vai muito além disso, né? Porque tem os equipamentos, tem as técnicas que vocês aprendem, né? E o lado energético mesmo, né? Do teu dia a dia com os animais, né? Não só com os animais, como com os tutores, né? Tem que ter uma inteligência emocional dentro do seu trabalho, né? Sim, se a gente não tiver bem naquele dia, a gente acaba passando aquela energia pro cachorrinho. Eu muitas das vezes, quando eu não tô legal, eu não pego tosa. Ou então eu coloco para outro dia.
eu tento fazer alguma coisa para não pegar, porque a gente acaba passando nossa energia para eles. Às vezes eu estou agitada, tá todo mundo agitado, vamos latindo no canil. E Uhum. assim, nem para a gente, nem para eles, isso é bom. Sim, Então, e tem também muita energia do tutor passando para o cachorro. sim. Às vezes eu vejo que o tutor está muito agitado e eu acabo pegando o cachorrinho e naquele dia ele está agitado. Tem cachorro que às vezes não me dá trabalho durante um ano, mas naquele dia o cachorro está agitado. E o tutor também está agitado. Então, assim, acaba passando a energia para o cãozinho. A gente aqui, eu tento o máximo deixar o cachorro calmo. Eu não pego muitos cães, eu pego poucos cães. E quando eu pego um cãozinho que é agitado, que eu sei que ele é agitado, eu tento fazer ele mais rápido possível para levar ele para casa. Porque se ele está agitado, ele vai acabar agitando outros cães. E um também, se um tiver muito tenso naquele dia, acaba passando para todo mundo. Nossa, precisa E, ser uma psicóloga, né? Sabe, para é, poder entender assim o bichinho, os outros, o tutor também, né? Então, É verdade. E, tipo, a gente, às vezes, de tanto eu conhecer, a gente aqui, todos nós, né? O pessoal aqui da equipe, às vezes só em olhar pro cachorro, eu já sei que ele não tá legal naquele dia. Às vezes o cachorro vem toda semana. Quando eu olho pro cachorro, aí eu já mando mensagem. Olha, fulano não tá legal, ele fez um negócio estranho, quando chegou fez xixi, ou então tá moadinho dentro da gaiola. uhum. Tem cães que ficam agitados, são alegres e chega meio moadinho. Então, assim, a gente acaba anotando. Pode ser por energia ou pode ser por algum problema de saúde. Eu sempre aviso. Ó, fulano tá assim, tá meio estranho. Às vezes o tutor nem liga. Tipo assim, não é que não liga, mas não Não percebe. percebe, né? Mas como a gente acaba pegando eles, acaba brincando com eles. Pô, hoje o fulano não brincou, tá tudo quietinho, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu vou lá, tento apalpar ele todo para ver se tem alguma coisa, se ele tá sentindo alguma dor. Às vezes é só porque ele quer ficar quietinho, questão de tá moadinho, mas eu sempre aviso. Sim. E às vezes é o próprio tutor que não está bem, né? E acaba passando para ele, e às vezes a pessoa nem quer falar, né? Que não está É. bem, mas é perceptível isso, né? E me fala sobre o transporte, porque eu sei que você também, né, pega na casa do cliente, às vezes, eu não sei se é sempre ou em alguns casos. Como é que é Não, o o transporte? transporte eu só tô fazendo só para os meus clubinhos, que é Ah, na quarta e na quinta-feira. Eu deixei de fazer transporte para Banhosa por conta de alguns problemas aqui também, da região, e por conta também que os cães eles ficam muito estressados no transporte. sim. Tem Por isso alguns que eu que estou ficam. perguntando, porque eu acho que é complexo mesmo, né? Então, eles ficam muito. Tem alguns que ficam calminhos, tem outros que não ficam. Então, a maioria. E quando é banho tosa, geralmente eu não conheço o doguinho que eu vou Uhum, pegar. Então, eu não sei qual vai ser a reação. Às vezes uhum, eu colocava o cachorro no transporte e o cachorro virava o Tasmania no transporte, podendo causar algum probleminha de saúde nele, ele acabar se uhum. machucando. E eu ficava muito nervosa, porque botava o cachorro na gaiola e ele ficava se batendo. Às vezes eu pegava ele, botava ele no carro na frente. Mas, enfim, o transporte é muito complicado. Tem cachorro que acaba se adaptando, tem cachorro que não se adapta. Não adianta. Imagino que seja complicado, porque só de você fazer o seu trabalho, né, já é complicado por conta de você não saber como é que ele está energeticamente, né, como ele está naquele dia. Imagino no transporte, né, porque tem a influência externa, né, E o cachorro, barulho, né, é, e o tutor trazendo ele aqui, o cachorro ele fica mais confortável. É menos sim, estressante para ele. sim. Quando o cãozinho também ele é muito agitado, ou ele é a primeira vez que ele vem no pet, eu sempre aconselho o dono
a ficar aqui no pet. A gente tem uma recepção e a parte aqui é toda transparente, Uhum. como são os aquários, né? Então dá para ver o atendimento no banho-tosa, dá para ver o atendimento no banho, e assim, o tutor fica mais confortável e às vezes o cãozinho também fica mais confortável em ver o tutor. E aí a gente acaba passando uma segurança para os dois. Isso também é muito importante. Sim. Para quem não E conhece, eu já fui lá e é muito fofo. O local é super aconchegante. que Tenta maravilha. fazer, a gente tenta fazer tudo para deixar o cliente confortável, porque eu fico pensando muito nos meus cães. Uhum. Se eu Que não fosse são levar. poucos, né? Não, são 5. Se eu fosse levar os meus cães em algum lugar, será que eu ia ter confiança Sim. na É. primeira vez? Pelo menos na primeira vez, como profissional? Eu acho que não. E eu sou uma tutora chata. Então, assim, e tudo. Eu falei assim, cara, tem que deixar alguma coisa, tem que deixar tudo transparente, porque o tutor ele tem que acompanhar tudo. Às vezes ele fica aqui, daqui dá para ver é, a banheira, aqui dá para ver onde está secando, e também para o tutor ver como o cãozinho vai se comportar. Tem uns Uhum. que ficam quietos, outros que não. Então, Sim, assim, ele tá vendo o nosso atendimento, né? Então ele fica mais tranquilo. é verdade. Nossa, Eu Cíntia, acho. então, como se diz, até agora, pelo visto, você já recebeu vários tipos de raça, né? E pode ter certeza, né? Tem alguns assim, alguma raça que é um pouquinho mais sossegado, ou todos assim, variam, né? Variam de tutor, variam de energia, porque uns vêm mais espoletinhos, outros vêm mais sossegados. Então, Depende, depende. Eu tenho Shih Tzu, por exemplo, aqui a gente recebe muito Shih Tzu, né? Que é a raça ah, do sim, momento. É. sim. Tem uns que Ai, são bem calminhos, bem calminhos. Agora tem outros que quer dar um mortal carpado na mesa. que coisa mais linda. Ah, mas assim, Tem o Maltês, que é muito bonzinho, que eu pego toda quarta-feira. O nome dela é Belinha. Toda quarta-feira, é muito boazinha, vem toda calminha. E eu pego o Maltês na quinta-feira, que ele é super agitado. Quando eu vou lá pegar, eu toco a campainha, minto, eu nem toco campainha. Eu buzino. No que eu buzino, já ele sabe. perturba de uma tal forma a dona dele até ela descer e pegar ele. Ele já vem assim, agitado, e é o tempo todo agitado. Mas aí é aquilo que eu falei, o tutor do maltês, ele é mais tranquilo. Ele sempre me passou muita calma. A da quinta-feira, eles Uhum. também são, para mim, eles me passam tranquilidade. Mas pode ser também que tem uma criança na casa, pode ser por conta da criança, Ah, a criança geralmente é mais agitada e acaba agitando o cachorro, então pode ser por conta disso também, mas a gente também não tem certeza, né? Uhum. É nessa verdade. parte tem várias situações, né? E, e assim, principalmente porque tem o Lhasa, tem o Shih Tzu, que tem assim, os pelos bem longos, né? E também, você chegou a tosar também aquele Spitz, aquele Lulu da Pomerânia, Já. sabe? Ai, meu Deus, seus pequenininhos. Uma pergunta. Por acaso, assim, quando você vai fazer a tosa, tem, assim, uma idade mínima, né? Para eles estarem trazendo o bichinho, né? Para, assim, dar um banho, tudo, né? Então, na verdade, não tem idade mínima. Eu só pego os cães depois das 3 primeiras vacinas, né? Que são Ah, as certo. vacinas de filhote, né? Que é o AV10, o AV8, dependendo do veterinário. E tem também a da raiva. Então, eu só pego só depois das vacinas. E tem algumas raças que nós não podemos usar antes de 1 ano, por conta da troca Hum, de pelo. Então, mas eu só pego só eles vacinados e geralmente, eu fiz até há pouco tempo, eu criei como se fosse uma promoçãozinha, né? Que o tutor traz um filhote
filhote já vacinado, e a primeira toazinha. E aí eu dou um certificado da primeira toazinha do cachorro, para ficar uma lembrança, né? Aí chega Batizado, né? e- porque agora eles fazem, quando a gente vai cortar cabelo de criança, né? Aí eles ganham o certificado, a criança ganha o certificado, né? Da do primeiro corte. Eu falei assim, por que não do cachorro também? Porque Também é primo. exatamente, é um membro importante também da família. E também é um momento importante para o cachorro, porque ali que eu vou saber se o cachorro vai ser agitado, se não, e ele também a gente começa um adestramento do cãozinho em cima da mesa, né? Com Uhum. a guia, com o barulho da máquina, com o barulho da tesoura, porque tem várias. Com o barulho do soprador, que também é um barulho do soprador um pouquinho chato, Ah, mas sim. para não vai ficar muito agitado. E é o momento da gente começar a adestrar o cãozinho para ele bem que se comportar, né? Ou Uhum. então, assim, como ficar uma coisa estressante para ele, um trauma. Uhum. Sim. Sim, vai familiarizando também, né? Porque não vai ser só a primeira, essa não vai ser a primeira vez dele, vai vir mais ainda, né? Então acaba Exatamente. condicionando mesmo. E se for um cãozinho com pelagem longa, toda semana ele vai estar aqui. Porque ou se o dono não cuidar em casa, vai acabar embolando, então a manutenção tem que ser, na verdade, o cãozinho com a pelagem longa, a manutenção tem que ser diária, mas pelo menos no pet shop uma vez na semana, para fazer aquela manutenção boa, para manter a pelagem longa. E tem E você já alguma raça percebeu? que seja mais tranquila do que outras, ou isso depende mesmo do cãozinho? Olha, depende do cãozinho, porque eu já peguei um monte de raça que na na história, né, da raça, diz que é uma raça tranquila e o cachorro não era tranquilo. Vai depender muito mesmo. Aí Então, está você lê lá. provado que tem a ver com o ambiente, né? Pelo jeito, Você lê né? lá, é um cão de companhia tranquilo. Aí chega aqui, o cachorro tá como? Tá muito agitado. Eu falei assim, vai, gente, mas não era de companhia tranquila. Esse negócio aí. Espírito de Beagle, né? Sabe? Não para quieto. Então, Isso não funciona, né? Yorkshire é o mais agitado. ai, meu Deus. Eu tô Parece até o pai de manhã na mesa. A Ice é uma. Para mim tosar ela, tem que ser um dia que eu não tenha cães aqui para mim fazer, porque ela só fica deitada, ela não quer. Aí eu mexo no focinho dela, ela faz assim com a patinha para me tirar a mão dela. E assim, fico imaginando o seu dia a dia, mas fico imaginando que seja bem pior quando você participa de um concurso, né? Porque a É tensão porque é maior. a tensão é maior. Tu consegue nem pegar a tesoura direito. É porque são vários fatores, né? Depende do local, depende de como o cãozinho está, muitos cães juntos, se ele vai se comportar, né? Então, acho que é bem difícil. E você Então, ganhou, na sua primeira participação, você ganhou em segundo lugar, não é isso? eu ganhei segundo lugar na minha primeira participação. Eu estava muito nervosa. Eu estava nervosa, ansiosa. Eu estava com medo de me dar algum piriri lá, porque eu fiquei realmente. Mas na hora mesmo que eu comecei a tosar, parece que o mundo parou. Sim. Tipo, aqueles filmes que tá tudo agitado, daqui a pouco começa a parar assim. Foi bem isso. E aí eu comecei a ficar à vontade, porque era só eu e a Laila. A Laila é minha cachorrinha, minha shih tzu, que eu Uhum. levei para participar. Foi a primeira vez dela como modelo. Eu nunca tinha tosado a Laila. A Laila vai fazer 10 anos. E eu nunca tosei ela. A gente sempre cuidou da pelagem dela. A Laila é uma shih tzu, tinha uma pelagem longa. Uhum. Eu cuidava daquela pelagem melhor do que o meu cabelo. Natação toda semana, escovação toda hora. E, e foi muito difícil para mim fazer, para me desapegar também do pelo dela, porque eu não queria.
tosar ela. Eu preparei Sofia, que é a minha Schnauzer, só que na hora da preparação da Sofia, a Sofia não colaborou na mesa. E para você participar de uma competição, o cãozinho ele tem que estar na postura certa, tudo cheio de regrinhas, né? Depois o juiz ele vai fazer a avaliação para ver se o cãozinho é apto aquele procedimento. Depois o juiz vem, passa de novo na sua mesa para avaliar a tosa. E a Sofia, toda vez que eu passava o pente na pata dela, ela me dava uma bocada. E Nossa. aí sem condição, eu tive que mudar meus planos de 45 do segundo tempo. Aí eu levei Laila, e a Laila, em toda a manutenção que a gente fazia nela aqui, a Laila só queria ficar deitada. Eu falei assim, como é que a Laila não vai querer ficar em pé? Não sei, mas foi Deus que levantou aquela cachorra. E ela ficou comigo, são 2 horas de competição, né? E ela ficou as 2 horas em pezinha na mesa. E isso me surpreendeu. E acabou que a gente ficou em segundo lugar. Eu, na verdade, eu fui meio que... eu vou tentar. Porque eu sempre tive muito medo de competição. Eu sempre tive muito medo de julgamento. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Sim. E eu acabei que eu fui, gostei, deu certo. Eu fui, gostei. E ano que vem, lá ela não vai poder participar mais, porque ela já fez 10 anos, porque não pode, os cãezinhos tem que ser de 1 até 10 anos. Aí lá ela já se aposentou, mal começou a carreira, se aposentou. Tinha E que ter uma agora, categoria da terceira idade, então. não, mas na verdade nem tem, e nem pode ter, porque na verdade eles já ficam idosinhos, aí para ficar muito tempo em pé já pega mais, eles ficam mais cansadinhos, e aí não tem categoria terceira idade. Deveriam deixar assim, eles deitadinho, né? Ou sentadinho, essa categoria, né, para terceira idade. Não precisa ficar, sabe? Na verdade, eu achava, vai ter uma dica aí para o pessoal que faz competição, eu achava que os cães deveriam ganhar algum troféu, porque eles ficam lá, não é só 2 horas que a gente passa preparando os cães. Na verdade, é muito tempo. Vem do dia anterior, porque a gente prepara a pelagem do cachorro, depois de manhã antes da competição, tem que dar banho de novo, escovar o tempo todo, porque se o juiz passar o pente e tiver algum embolo, Nossa, já era. Então, assim, é É muito gente, tenso. significante, né? é É muito. sacrificante muito. Sim. Então, Então, assim, pra gente, porque a gente está curtindo o momento, mas pro cãozinho, por isso que não pode cães Mas, de mais de 10 mas anos, sabe? é. sim, tem que trabalhar bem o psicológico, né? Porque isso daí, qualquer estresse mesmo, sabe, acaba cozinhando um BO, Exatamente. né? Tá dó Assim, e mesmo. todos os cães que participam de competição são cães que já estão acostumados com a mesa, né? São cães que estão acostumados com o tosador, com aquele procedimento. Então, para aquele procedimento, para eles, aquilo ali é normal. Ficar aquelas horinhas em pé lá, tosando. E essa categoria que eu fui eram 2 horas, mas tem categorias que são mais horas, porque os cães, tem cães de poodle grande, poodle gigante. Se eu não me engano, são 2 horas e meia. Então, aquele cachorro grande esculpido na tesoura. Então, assim, eles ficam lá igual as estátuas. Para eles, eles já são treinados para aquilo. Então, acaba sendo também uma, uma troca entre o tosador e o cachorro. Eu fui no workshop uma vez que um palestrante falou assim, todo mundo acha, ele faz coloração, ele trabalha com coloração nos cães. E ele falou assim, quando eu ganhei o meu poodle, o poodle dele era um poodle gigante. Meu poodle tinha medo de tudo, de tudo. Qualquer coisa ele tinha medo. E aí ele começou a treinar o cachorro na mesa.
E assim, quando faz coloração, o cachorrinho não precisa ficar em pé, mas ele pode ficar deitado, porque são muitas horas fazendo coloração e tal. E ele falou que foi naquele momento de fazer aquele trabalho todo que ele acabou ficando é, mais confiante. O cachorro ficou mais confiante com ele. Então, quando ele chamava o cachorro para fazer coloração, o cachorro ia com uma felicidade, porque era aquele momento daquele vínculo com ele. Sim. Então, aí ele já ficou velhinho, ele meio que se aposentou também, mas ele falou que ele pedia para ficar na mesa. Enquanto ele estava fazendo o outro, o cachorro vinha e pedia para Sim, ele ficar na mesa, porque era o momento deles dois, um sim. momento de afinidade deles dois, um momento que ele estava passando carinho com o cachorro. Sim, e Então, muito contato, né? Contato físico, né? exatamente, tem essa troca. Tem essa troca também de energia. Uhum. Até para arrumar um cãozinho, para você competir, não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer um cachorrinho. Porque vai ter Uhum. cachorro que você vai tentar pegar, às vezes fica bem no seu pet, mas quando chega lá, vê outros cães, Sim. algum late, ele acaba ficando mais nervoso. Mas a Laila, ela se adaptou super bem, ela ficou bem calminha e ela acabou também passando tranquilidade para mim. Então, tipo, foi uma Sim. dupla que deu certo. Mas isso que você falou em relação à exposição, né? A gente aqui, né? Eu e Caco principalmente, né? A gente resistiu um pouco, né? De fazer os podcasts e tal. Mas depois que você faz o primeiro, né? E que você se sente mais segura, né? As coisas vão fluindo, né? A mesma coisa você se expor na internet ou nos podcasts e agora, como você falou, em relação às competições, né? Então, assim, são desafios, né, que a gente vai superando, né? Eu acho que tudo tem que dar o pontapé inicial. Uhum. E foi até em relação à minha profissão. Eu fui com a cara e com a coragem. E eu sou o Porque tipo sabe o que que acontece? Assim, eu que te conheço, né? E eu também sou assim. As pessoas às vezes falam, você é corajosa e tal. Na verdade, a gente tem o mesmo medo de todo mundo, só que a gente enfrenta. É a única diferença, né? Então, assim, quando a pessoa se sente assim, eu tenho medo, e aí paralisa. Não, a gente vai em frente. Então, eu acho que é a única diferença, né? Porque medo todo Vai mundo com medo. tem, né? São os desafios, e a gente consegue superar porque a gente, né, foi lá e mesmo com medo a gente fez. E assim, e pelo que eu conheço do seu histórico, é exatamente isso que acontece, né? Você sempre vai se superando. eu, por exemplo, esse ano eu enfrentei vários medos, assim, que eu falei assim, ou vai ou racha. E para mim tem que ser assim, tem que fechar os olhos e vai. Eu comecei a abrir turma no começo do ano, eu já formei algumas pessoas durante o ano, abri turma de banho-tosa, o básico. Uhum. Em relação à competição também, foi bem assim. E em relação a falar também na internet, eu comecei também esse ano, que eu não falava, só postava foto, e eu não postava nem foto minha, tipo, mostrando o profissional, né? Eu postava foto só do meu trabalho. E depois eu vi que o retorno você mostrando, falando, né, para o Sim, seu público, é muito bom. sim. O retorno é muito bom. E é claro que tem isso, tipo, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para me falar, quando eu faço vídeo, eu tenho que fazer 300 vídeos para achar um que eu coloque, né? Às vezes já tá Uau. no 280, eu falo assim, ai, que saco, acho que não vou fazer mais não. Eu fico meio que desistindo. Mas, assim, se eu fizer isso, Sim. a gente não É consegue porque fazer nós nada. somos guerreiras, somos persistentes, né? E E você outra, sempre supera.
Eu sou virginiana, então piora a situação, porque nada tá bom. Você é Verdade. bem exigente, mas assim, só comprova assim, a sua competência, o seu bom gosto, né? Você está sempre inovando, né? Eu acompanho cada evento, tipo Halloween, você já está colocando algumas coisas sobre Natal, então você está sempre atenta às novidades, né? E isso é muito importante, porque as pessoas gostam muito de novidade. Só que, apesar disso, não é só o visual, né? Tem toda uma estrutura, toda uma organização, né? Então, assim, em relação aos cursos, você ainda vai dar algum curso esse ano? Não, esse ano não vou abrir mais vagas. Vou terminar, estou terminando uma turma agora em novembro, e aí eu só vou abrir vaga agora só para janeiro, porque agora vai vir Natal, né? Então, Natal aqui é uma loucura. Vai vir agora, novembro, vai vir o aniversário do Pet. Vou fazer um oba-oba aqui, que eu também gosto, eu amo VUCA. Mostra pra gente divulgar também. E Com depois vai certeza. vir o Natal. E assim, o Natal é o momento mais importante. Apesar que Halloween também é muito importante. O pessoal gosta muito desse tema. Sim, sim. Então, eu sempre pede para tirar foto, sempre pede, vem aqui no pet, eu sempre decoro o pet. Eu gosto muito dessa parte de decorar, porque eu acho que a gente também tem que estar interagindo não só com os cãezinhos, mas sim também com os tutores. Os tutores gostam também, porque assim, é igual você tem um filho e você leva o teu filho para a escolinha e ele volta de bruxinho no Halloween, Índio, vai pra, é o dia do índio, aí ele volta de índio, vai de palhacinho. Então, assim, é legal o sim, pet fazer parte da família, sim, interagir com o que está acontecendo no momento. com Tem a certeza. Copa também. Agora, no final do ano, tem um monte de coisa. Tem a Copa, é tudo misturado, porque a gente não sabe nem o que mais que faz. Halloween, Copa, Natal, daqui a pouco tem Ano Novo, aí Carnaval, emenda tudo. E assim, E tem que já estar tem muito atenta, né? Com as datas, né? Com o calendário. e às vezes passa muito rápido e Sim. você não consegue nem acompanhar direito. Da Copa, eu já encomendei as coisas da Copa, porque vai ter dia de jogo, eles vão de Brasil para casa. Até eu ainda não encomendei, mas já tá já Então, então o pet tá, nunca está normal, está sempre temático, né? tá sempre temático, porque sempre tem alguma coisa. Uhum. E é legal, né? E às vezes até o cliente ele pede. Eu sempre assim, é claro que tem alguns que não gostam. Por exemplo, o tema Halloween tem gente que não gosta. Uhum. Mas eu Ah, sempre sim. mando um aviso. Então eu já sei quem gosta e quem não gosta. Então o que não gosta vai normal para casa, vai com uma gravatinha, vai com um lacinho, que não tem tema. Mas o que gosta, eles querem sair daqui, ainda fala assim: põe mais brilho, põe mais perfume. Deixa parecer aqui uma árvore de Natal. Claro, para fazer um Reels e postar no Instagram, né? Então, sabe, tem que mostrar, falar, o meu filho, olha minha filha que acabou de sair do banho, né? Então, É, sabe, é um mimo mesmo. É Um verdade. carinho. E eu arrumando aqui as coisas para a gente conversar, olha o que caiu da minha mesa. Os chakras dos animaizinhos, né, do cachorro. Então, não podia deixar de mostrar. Vocês podem ver que está meio amassadinho, porque estava aqui perdido entre as minhas coisas. E é muito legal, porque independente da pessoa saber ou não, você que é reikiana, mas independente da pessoa saber ou não, você tem a percepção da energia do animal, né? Você percebe quando ele está bem, quando ele está feliz, assim como está agora, né? Como está alegre, o quanto ele quer ficar perto, o aconchego, né? é. A Maravilhoso. gente aqui, acho que todo mundo aqui tem um domzinho. Ninguém aqui regula, na verdade. Todo tosador é meio. Queria dizer, não, mas assim, sempre o cachorro puxa alguma característica do dono.
Já me falaram isso do meu cachorro. Já. É Você verdade. conhece ele, né? Já fotografou ele, uma foto, né, profissional que eu tenho aqui, que depois eu vou publicar para o pessoal ver. Foi a Cíntia que fez, do Dodge, o meu amorzinho aqui, que está aqui perto de mim. Ah, meu Deus. Agora, você falando em característica, né, do peludinho com o tutor, e no caso da Ninete, ela tem quatro, É cinco. uma pena, né? Uma pena a Ninete não estar aqui hoje, porque toda vez que a gente grava o podcast, o Pumba aparece. Ele é Aparece. todo peludinho, assim, parece um Ai, coisa ursinho. mais linda. É um Spitz alemão. Gente, é o chocolatinho mais É, lindo. Ai, a gente se derrete. Caramba. uma pena da Ninete não estar aqui hoje de O novo. Spitz, Tá. geralmente, ele é bem agitado. Ele é. Não sei se Sim, ele é. De vez em quando ela põe, né? Ela mostra pra gente, né? é. Eu cuido de umas aqui que são bem agitados, bem agitados. Tem uma que é cristalzinha, que ela é muito calminha. Muito calminha. É um anjinho. Agora, os outros que eu pego são muito agitados. E não late. Cíntia, É está igual muito gostoso, mas a gente vai encerrar aqui, mas a gente quer saber os seus planos para 2023. O que você pretende? Quais são os seus planos? O que você vai trazer de novidade? É tanta coisa. A minha cabeça não para. É o tempo todo pensando. Ai, tá bom. 2023, por enquanto, os planos são estudar bastante. A gente já está já pensando em tirar o certificado internacional e depois o de mestre, né? Uhum. Aí vai o ano todo. Competição, a gente está vendo aí alguns cãezinhos para a gente começar a treinar, para mim começar a competir de verdade mesmo, né? Tesoura no topete, não tem faca na caveira, aqui tesoura no topete. E eu tenho também um curso para fazer em Minas Gerais. Eu ainda Que tenho que legal. ver a data, vou passar uma semana lá. Eu ainda tenho que ver só a data que eu vou, e aí eu tenho que me organizar, porque eu só me organizei até dezembro. Depois de dezembro eu penso, eu só organizo. Eu tenho as metas, Olha mas aí eu a só. surpresa. Uma Hã? surpresinha, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. O pessoal vai ver inteiro no Instagram, tá? Isso. Muito bonitinho. É porque eu que não consigo colocar aqui para o pessoal ver, mas a Capcom, como ela é muito criativa, ela teve essa ideia maravilhosa aí, de colocar a sua participação aqui. E agora você já faz parte do recanto. Voltando. Cara, Dani, estou atrapalhando a tela. Paciência. Ai, ficou muito legal. E a Ai, Tá Caco bom? tá com um gatinho preto, não é? Só que como o cabelo é preto, não dá para ver. Não dá para ver os olhinhos. olha os olhinhos. Bem. Dá pra ver os olhos. Mas tem sempre muita novidade nessa área, né? Então, com certeza você vai ter muita coisa para contar para gente quando você voltar, né, no ano que vem, com as novidades, com mais prêmios, mais troféus. Com certeza você vai estar brilhando, você merece. Ano que vem é o ano de correr atrás Sim. e tentar falar igual jogador de futebol, trazer um troféu pra gente. E É fala para o bem isso. pessoal onde é que você fica. E há uma coisa que eu ia perguntar que acabei não falando, em relação a como é que é esse clubinho. Então, o meu clubinho funciona da seguinte maneira: você é um pacote que tem de 2 banhos ou então 4 banhos. E aí você fecha o pacote e toda semana você traz seu cãozinho naquele dia marcado, naquele horário marcado. Uhum, É um pacote mais econômico do que trazer toda semana avulso. uhum, É como se fosse uma fidelidade, né? E aí o clubinho está incluído uma tosa higiênica,
aquela que faz o bumbumzinho e a barriguinha. E uma hidratação, que a hidratação também, o pessoal acha que é frescura, mas não, é muito importante, tanto para a saúde do pelo quanto para a saúde da pele do animal. Sim, sim. Ainda mais esses de porte pequeno, né? Eles são muito sensíveis, né? Na verdade, é todos os tipos de cãezinhos, porque imagina o seu cabelo só você passar shampoo. Uhum. Como que vai ficar? Vai ficar tudo Agora. seco. E o É pelo verdade. precisa de uma hidratação. Meu Eu passo mais Deus. hidratação no pelo dos meus cães do que no meu. É verdade. Os pelos deles são melhores do que o nosso, eu confesso. É verdade. Toda semana faz hidratação. É verdade. Às vezes, assim, é engraçado que quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dar a ração para os bichinhos. Antes de fazer qualquer coisa para mim, eu sempre faço para eles primeiro. Eu sempre me preocupo mais com eles, né? E com o pelo, com o cabelo não é diferente. A gente acaba fazendo primeiro para eles, né? Sim. Faz parte. Faz parte do cuidado, né? Sim, sim. Na verdade, a gente fala que é estética, mas assim, é a saúde do pelo do seu animal, do pelo e da pele. Sim, sim. Porque é muito importante, principalmente para os cãezinhos que ficam dentro de casa, né? Os cães que ficam cães de pelagem longa também é importante. A manutenção da pelagem, porque se você tem uma pelagem que você dá banho em casa e você não seca, para dar um problema de pele, é fácil. Sim. Vai dar um fungo. Ou então você dá um banho em casa, pode até secar, mas o pelo fica embolado. Você não desembola aquele pelo. Aquele pelo vai embolando, e aquilo ali vai ficando úmido na pele do animal. Então, para ter uma dermatite, algum outro probleminha, é mais fácil, né? E É, para você fazer uma manutenção pet, você pode até tentar fazer em casa, mas pelo menos uma vez ao mês, leva no banho tosa para dar uma escovada no cachorrinho, para tirar aquela pelagem morta. uhum, É importante. sim. E Isso como é é que o verdade. pessoal faz para te seguir? Com certeza vai ter muita gente querendo te seguir. A gente vai colocar na descrição, né? E para poder dar bastante visibilidade aí para você. Dá um joinha, uma curtida, dá uma comentada. Uhum. Para Então, sua tem agenda ficar lotada. o Instagram do meu pet, que é @meu pet estética animal, lá no Instagram e no Facebook. E tem o meu, que é Groomer _ Cintia Chaves, tudo junto. E E tem aí pode me TikTok? passar lá. Oi? Tem TikTok? Olha, para ser sincera, eu até tenho TikTok, mas eu não uso muito, porque eu não tenho muita paciência. Mas eu vou começar a usar. Porque o pessoal está migrando bastante, né, para o TikTok. Não, e fora, em relação aos cursos, rapidinho, Uhum. fora isso, o curso de banho tosa, é muito importante também, a gente está fazendo curso de administração e também de marketing, propaganda, Sim, porque a gente tem um meio muito importante, né, que são as redes sociais e a nossa propaganda. Esses cursos também já estão nos meus planos. sim. Você está falando isso, além do reiki, né, que tem aqui os chakras, eu trato muito animais corporais. Então, assim, mas eu sempre falo, né, que não pode cuidar só do cãozinho, tem que cuidar do tutor também. Porque se ele está precisando, o tutor também precisa. Então, isso é bem importante a gente falar, porque funciona super bem. Eu ajudei uma menina, uma vizinha aqui que gosta muito do meu cachorro, do Dodge, e ela estava com problema, tal. Eu fiz o floral, passei para ela em gel, eu fiz um gelzinho e ela usou e ela ficou encantada, porque foi super eficiente. Então, assim,
tem a parte, as terapias integrativas também contribuem bastante, né? Então, assim, tudo isso que você falou em relação aos cuidados da pele, né? Toda essa parte emocional, todo esse carinho que você também trata, porque isso, com certeza, a gente sempre ficou pensando se fosse o nosso, né? Então, assim, você, como tem 5, você também se coloca no lugar do tutor, né? E você também é tutora, né? Então, assim, todos esses cuidados são bem importantes. Então, assim, um dos motivos que a gente queria você aqui era exatamente para falar sobre esse tipo de cuidado, mas também para a gente falar sobre o reiki, sobre esses cuidados que a gente também tem com os cães que procuram a gente para tratar, né? Seja o reiki, seja o floral, seja outra técnica. Outra Esse laço parte energético, né? Então, outra parte da saúde deles. Eu vejo muito no Facebook, eu até acompanho acho que é uma ONG, que é na Tijuca, que eles fazem reiki nos doguinhos, sabe? Eu acho que é tipo toda quinta-feira. Aí você vai lá e eles fazem. E eu vejo muitos cãezinhos bem doentinhos que vão lá e eles falam, tipo, fulano veio assim, assado, e melhorou e tal, deu uma melhorada. Mas eles fazem nos cães e também nos tutores. Então, Sim. assim, é também muito importante. E nem todo mundo conhece esse tipo de trabalho. Sim. E da última vez que eu fiz uma iniciação com o meu mestre, que é amigo da Caco, ele fez no Dodge e no meu outro gatinho. Então, eles são reikianos também, né? Por natureza, são reikianos. Então, é bem legal, porque quando a pessoa começa a entender como isso funciona, né? Que eles são nossos guardiões, né? Então, eles sabem quando a gente não está bem, eles nos tratam também, né? Então, assim, como gratidão, a gente também tem que tratar muito bem deles. E eles acabam pegando a energia também da gente todinha, né? Com certeza. E aí tem que transmutar. Às vezes aqui em casa, um deu problema, o outro também deu problema. Ai, meu Deus do céu. já vai aquele coletivo todo. É verdade. E você não tem um só, né? Você tem 5. Eu tenho umzinho só e um gato, né? Então, 1,5, né? é mais limitado. A Caco, ela é a tia de todos, né? Embora ela só tenha o Kiko, né? É o Kiko? É o Kiko. É meu Ela gatinho só tem o preto. Kiko fisicamente, mas energeticamente ela tem Meio de vários. um monte. Uhum. Ela ama Tem mesmo. gato, né? E ela cuidou bastante do meu Júlio César, né? Que se foi no meio do ano, mas a Caco era a dinda dele. Ela sofreu tanto quanto eu quando eu perdi. Mas agora eu tenho o Ruby também, que faz alegria aqui de casa. Então, assim, Cíntia, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por você ter participado. A gente estava contando com você já há algum tempo, mas você estava bem ocupada com todas esses eventos, né, que você estava participando e tudo, e a gente só conseguiu fazer hoje. Mas é muito engraçado, porque todo mundo que a gente já convidou há algum tempo, as pessoas só fazem quando tem que ser. E, assim, nada melhor do que fazer no Halloween, né? Com certeza. Ai, Eu também gostei, eu amei. Quando quiser, vai me chamar mais. Quando você quiser. Se você quiser fazer uma participação, de repente, ou na Copa ou no Natal, que são, né, épocas mais apertadas para você, né? Mas se você quiser, pode vir que a gente vai amar. Eu quero. É só me convidar. Gratidão. Você já está eternizada aqui no recanto, né? Com as tesourinhas. Sim, Tá bom? Sim. Muito obrigada, tá? Você é sempre bem-vinda aqui, tá? Um beijo grande. Gratidão. Especial Beijo. Halloween Pet.